Boa noite para quem está por aqui, para quem for ver depois, boa tarde, bom dia. Para quem não me conhece e estiver chegando, sou Rodrigo Guedes, sou astrólogo e tenho um trabalho do uso da astrologia no trato da dependência química. Hoje eu estou muito feliz, trouxe uma convidada muito especial, Márcia Ferreira, professora de astrologia. A gente vai bater um papo aí sobre uma obra que ela está traduzindo, né? Sobre a obra de Jung e todos os seus estudos e tal. E para mim é um presente, né? Poder registrar esse papo. A gente vai começar. Aí conforme vocês forem chegando, a gente vai desenrolando as perguntas e desenvolvendo esse papo. A Márcia já está por aqui. Eu já vou chamar ela para a gente não perder muito tempo. A gente já começa esse papo, já vai esquentando aí. E como eu sempre digo, vamos ver se deu certo. Aí. Oi, Márcia. Oi, tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Boa noite. Super na Bom, correria, né? essa vida nossa maluca. Corri, foi tomar um café, mas É vamos. uma loucura, é uma loucura. Obrigada pelo convite, viu, Rodrigo? Fiquei contente de poder, a gente poder aí dividir, né, esse trabalho que eu acho que é tão importante do Jung, né? E da escritora, da Liz Greene, né, que escreveu o livro, claro. Vamos lá, o pessoal está Sim, entrando, né? sim, o povo tá chegando por aí. Sejam todos bem-vindos. Na verdade, assim, não tenho que agradecer, né? Para mim é um presente poder ter esse registro, assim, eu fico todo envaidecido, sabe? Falei com a Márcia, tenho lá o vídeo com a Márcia e tal. Falou do trabalho do Jung. Porque esse entusiasmo, né? De falar de astrologia, falar desse nosso conhecimento, de poder ajudar as pessoas, poder ter essa troca, né? E poder ter vocês como referência, né? Para mim é muito legal. Ô, Márcia, me fala o seguinte, assim, para a gente ir começando, conta um pouquinho da sua história. Eu conheço a sua história, né? Mas divide com a gente mais uma vez como começou todo esse processo da psicologia, para astrologia. E aí, enquanto isso, o Tá, povo vai chegando. tá certo, tá legal. Então, a psicologia veio antes para mim, né, que a astrologia, né? Então, eu me formei lá, jurassicamente, nos anos 80, né? E já tinha um interesse na minha faculdade por astrologia, por incrível que pareça, né? Já tinha tido até curso de astrologia lá. Então, é aquela coisa, a gente já ia em palestras, já todo mundo fazia mapa. E daí, quando fizeram o meu mapa, foi um antes e depois, né? Mas aí eu segui o percurso da psicologia normal, com atendimento, supervisão, grupos de estudo, né? O clássico, né? Até que uma certa hora, nos anos 90 me deu assim um clique, né? Eu falei, não, eu quero. Ficou uma paixão, né? Ficou uma coisa assim bem forte, porque eu fiquei muito intrigada como o mapa pode revelar tanta coisa da personalidade, né? Aí eu comecei, mergulhei na astrologia, eu fiz toda a minha formação na Regulus e logo comecei a ir nas conferências lá dos Estados Unidos. Comecei em 2005 e comecei o CEAP, né, o Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, né? E com cursos presenciais e tal. Mas aí quando eu comecei a ir lá nas conferências, dos Estados Unidos, eu fiquei muito, gostei muito do que eu vi, achei uma coisa muito séria, com programa de certificação e tal. Me envolvi com o programa de certificação do ISAR, trouxe o programa de certificação aqui e fui indo na astrologia, mas em paralelo com a psicologia, o tempo todo, fazendo cursos, especializações, pós-graduação, né? Nunca parei com a psicologia também, né? E é isso. E atualmente eu tenho os cursos online, né? No Astrologia CEAP e continuo com as organizações internacionais. Agora estou com o trabalho com a OPA também.
E nessa história toda de ir lá para fora e tudo, eu conheci algumas pessoas do pessoal da Liz Green, né? Ou que trabalham lá, ou que já trabalharam também. E sempre esse centro da Liz Green foi uma referência para mim, porque ela é uma psicóloga junguiana, né? E ela faz esse trabalho dessas interfaces também, ela principalmente da psicologia analítica. E eu, além da psicologia analítica, eu também uso a psicanálise, para mim também é bem importante, minha formação toda veio da psicanálise, junto com a astrologia, né? Então, eu tenho muitos alunos de psicologia, várias áreas aí, que buscam isso, né? É um olhar para a astrologia, mas com esse enfoque da psicologia também, né? Ô, Márcia, Então, oi. você sabe que, eu acho que eu já te contei isso, vou contar de novo para deixar registrado, né? Eu me apaixonei por você, no sentido do trabalho, pela seriedade, quando eu voltei, eu vi no Facebook, havia um anúncio, né? Você ia falar dos arquétipos, relacionando a filme, astrologia, ali em Pinheiros, no saguão de um hotel ou de um prédio. E eu estava atendendo uma clínica acho que em Sorocaba, Alumínio, e aí eu saí um pouquinho mais cedo de lá, falei, vou passar ali só para ver. E aí eu passei, encostei a moto, e Eu aí fiquei lembro. ouvindo, aí a seriedade com que você trouxe, eu falei assim, nossa, é isso aí. Porque a gente sabe que tem muita gente que dá golpe, né? Que tem muita alegoria por aí. Mas quando eu te ouvi, eu falei assim, nossa, que lindo, né? Porque quando a gente fala da astrologia, assim, é uma coisa muito bonita e contagiante. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, antes, um pouco. A gente sabe que Ptolomeu, né, da astrologia e tal, ele compilou um monte de informações, né, da astrologia, ele juntou Índia, juntou um monte de coisa e fez um legado, né? Então tem uma astrologia antes e depois dele, mas ele não criou muito, né? Ele teve a expertise de juntar as informações e dali para frente ter um manual, né? Com tudo certinho. A gente pode dizer que o Jung, no seu atendimento de psicologia, ele também teve essa expertise de juntar um monte de ciências, juntar astrologia, juntar tudo e fazer uma linguagem própria a partir disso? Ou não? O Ah, com que você acha? certeza, com certeza. Por exemplo, nesse livro, né, que nós vamos falar hoje, né, do Jung's Studies in Astrology, fica claro todo o percurso dele, como ele foi beber nas fontes lá dos neoplatônicos, né, Jâmblico, Proclus, né, todos aqueles. E ele fez junção com um monte de coisas, o Jung. Eu acho que a psicologia analítica do Jung ela é muito larga, muito ampla, assim, né? Ele mesmo as ideias do Platão, eu acho que são a base dos arquétipos do Jung, né? De que existe antes da manifestação, existem as ideias, né? Existe uma matriz, né? Então, e que nós trazemos isso no inconsciente coletivo, né? Essa concepção é muito bonita de mundo, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga que é geneticista e ela estava me contando, uma médica, como agora o foco, por exemplo, para autismo e tudo, é muito mais na genética. Eles acreditam que é uma questão genética. Aí eu pensei, falei, puxa, como isso corrobora os arquétipos do Jung, né? Porque, na verdade, os arquétipos, eles são a expressão psicológica dos impulsos, né? Dos instintos, assim, toda essa expressão psíquica, né? Então, na hora que a genética aí, nessa medicina mais moderna, de ponta, está carregando mais no inato do que no adquirido, eu falo, puxa, como isso reforça toda essa visão do Jung, de que a gente nasce com uma potencialidade arquetípica muito forte. Eu não descarto a influência do ambiente, eu acho que toda a influência da família, nossa, molda muito, mas isso também está mostrado no mapa, né? Isso que é muito, muito interessante, né? Também está no Sim, mapa. sim.
as E assim, pessoas, né? sem contar o quanto ele foi futurista, né? Porque, por exemplo, a gente está caminhando hoje para cada vez mais, no sentido clínico, tá tudo muito o diagnóstico direto, né? E a gente tem um olhar assim pro todo, né? Ele trouxe isso, ele foi pioneiro nisso, né? Então não é só a mente, tem o corpo, tem o espírito, tem a totalidade, né? De cada ser e tal. E hoje é o caminho dessa evolução, né? Entender o ser humano enquanto integral, né? É o holístico, né? A famosa integrativa, holística e tal, todo esse tratamento, né? Exato, exatamente, com certeza. Deixa eu te perguntar um negócio. Como que surgiu a ideia de você traduzir esse livro? Como que caiu para você a tradução desse livro? Então, foi uma incrível sincronicidade mesmo, né? Porque eu tinha conversado com o ex-presidente do IPAC, que é o Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, o Joel Gílio, sobre esse livro. E a gente chegou a conversar sobre fazer um grupo de estudos. E ele chegou a oferecer no IPAC quem teria interesse em fazer grupos de estudos sobre o livro Jung's Studies in Astrology, né? Só que estava em inglês o livro, né? Então, daí foi aquela dificuldade e tal, acabou não rolando. Mas daí eu convidei o Jorge Lancinha, que é um astrólogo muito amigo meu e parceiro e colega, né? Um astrólogo mesmo de Portugal, e nós fomos lendo ao longo do ano inteiro, porque o livro é um compêndio, né? Tem tudo que o Jung, como é que foi toda a exploração, né? Do Jung na astrologia. Então, a gente lia um capítulo por mês, durante o ano passado inteiro, né? E fala com um, fala com outro, e daí falo com o Joel, daí com o pessoal lá da Liz Green, que eu vira e mexe, eu troco mensagem no Facebook e tudo. E aí eles falaram, nossa, nós tem super interesse para traduzir para português. Eu falei, puxa, que bom, poderia até ser, quem sabe, porém tal. Aí chegou o e-mail da Routledge, né, que é a editora, me convidando se eu queria fazer a tradução. Eu fiquei meio assim, falei, não, vou fazer, vamos lá, vou fazer, né? Então, foi bem interessante. Ela é virginiana, né, a Liz Green. Então, só de bibliografia, contando todos os capítulos, tem são 98 páginas de bibliografia. Só de bibliografia. Só de bibliografia. Ela referencia, ela não fala uma frase sem dar referência, sem embasar. É uma coisa, assim. Mas, como eu tenho o nó do norte em virgem, também eu gostei, foi ótimo para mim. Veio, assim, uma coisa que tem hora você fala, meu Deus, né? Quanto detalhe, quanta precisão, né? Mas foi incrível, foi um aprendizado assim absurdo. Ela realmente é uma sumidade, né? Eu não sei se o pessoal conhece, sabe quem é Liz Green. Posso falar? Eu acho que Pode, por valeria a favor. pena. Ela é uma analista junguiana, né? Ela é americana, mas ela mora na Inglaterra, já morou na Suíça também. Ela é astróloga profissional, diplomada em psicologia analítica pela Association of Jungian Analysts, né, em Londres, já desde 1980, né? E também ela tem doutorado tanto em psicologia como em história também, 2 doutorados. E foi tutora durante muitos anos lá da astronomia cultural. Como é que chamava o lugar? Na Universidade de Wales, em Lampeter, né? E ela era a tutora do mestrado em astronomia cultural, né? Eu não sei, eu estou ouvindo um barulho. Não, mas tá tudo bem. É minha cachorra que apertou a campanha, Tá tá bom. fazendo show aqui. Tá bom. Eu não sabia se era cachorro, que era que estava dentro. Então,
é isso. O livro, acho que era a peça que estava faltando, né? Já há muitas décadas, esse compilado. Porque é assim, Rodrigo, nós que somos envolvidos tanto com astrologia como com psicologia, várias vezes eu já tinha me perguntado isso, né? Que lugar que a astrologia ocupa na obra do Jung? Porque, por um lado, parece que ocupa um lugar imenso, né? Que é o que a gente vê mais no ambiente da astrologia. Quando você frequenta o ambiente da psicologia, parece que não ocupa um lugar tão importante. Tudo isso é discutido no livro, eu até vou falar sobre isso também, já, né? Então, por exemplo, quando eu li aquele livro Sincronicidade, que o Jung escreveu, você fica assim, será que ele está validando a astrologia ou não está validando a astrologia, porque ele fez toda uma pesquisa estatística e em alguns trechos você tem certeza que ele está falando a favor da astrologia. Então, sempre fica meio essa dúvida. Até o Sonu Chandazani, que escreveu o prefácio do livro da Liz Greene, ele que é um professor universitário em Londres, né, profundo pesquisador da obra do Jung, ele fala assim, que na obra do Jung a gente vê sinais abundantemente evidentes do interesse dele de astrologia, mas, ao mesmo tempo, o significado parece que fica meio oculto também, né? Ele usa essa... Mas é muito óbvio, por exemplo, na correspondência do Jung com Freud, né, numerou vários relatos de pacientes dele, ele fala de astrologia, por exemplo, né? Até no trabalho alquímico dele, ele faz correlações com a astrologia, né? Mesmo esse livro que eu acabei de citar, no livro de Sincronicidade, quando ele começa a falar do Aion, da nova era, né, da era de Aquário, ele cai de sola na astrologia. Então, a gente sabe, daí o que ela fez, a Liz Greene? Ela formatou tudo isso com muitas referências, com muita seriedade, né? Para não deixar mais dúvidas aonde que ele falou de astrologia, aonde que ele não falou. Por exemplo, nas obras completas, a gente vê também que ele faz muita referência. No livro vermelho, né, o Liber Novus, também eu acho que foi o que abriu o caminho para mostrar todo esse interesse dele da astrologia, né? Aí chegou o livro da Liz Greene, que ela tem essa bagagem acadêmica necessária para uma coisa, né, de tão robusta, né? E situou o interesse da astrologia no trabalho do Jung, né? Também na história da astrologia. Então, é incrível. Você sabe que uma curiosidade, que, assim, por isso também que eu me interessei, né? Quando eu vi que você colocou que estava fazendo a tradução, eu falei, nossa, preciso bater um papo com a Márcia e registrar isso. Porque tem um lance assim, eu trato, né? Eu tenho um trabalho do uso da astrologia, no trato da dependência química, né? Dentro desse contexto, trazendo o lance da individuação, trazendo o lance da pessoa ter consciência de si mesma, e todo esse processo de autoconhecimento que a gente já sabe. E hoje, no mundo, o que a gente tem de pioneiro assim, no tratamento das dependências é os 12 passos. Os 12 passos, eles têm como origem os alcoólicos anônimos, e esses mesmos 12 passos, ele é usado em narcóticos anônimos, é usado em comedores anônimos, mulheres que amam demais, neuróticos anônimos, todas as irmandades anônimas, que funcionam muito bem, ela tem como base os 12 passos. Daí, o Bill, São Bill e Bob, o fundador do AA, que foi fundado em 1935, lá na Califórnia. Um deles era paciente do Jung. Olha, e aí no museu do AA tem registro de carta trocada entre o Jung e o Bill, contando a história de como está sendo, né, a formação.
E até numa passagem, o Bill, ele meio que reclama, né? Fala assim, nossa, eu tô juntando o povo aqui, só que o povo não para de beber. E aí meio que o Jung fala assim, e você? E aí ele fala assim, não, eu tô bem, eu tô sóbrio. Aí o Jung fala assim, então continua, então tá certo o caminho, né? E aí tem uma semelhança enorme, enorme, assim, uma sincronia enorme entre os 12 passos e as 12 casas astrológicas. É tipo assim, se você Olha colocar que os dois e interessante. ler o texto, você vai entender que é a mesma origem. Por exemplo, o quarto passo fala assim para a pessoa, ele sugere, né, que a pessoa faça um minucioso inventário sobre a própria história, né? E aí a quarta casa da astrologia vai falar sobre a família, sobre a origem, né? E assim sucessivamente. Todos têm uma sincronicidade mesmo, né? Então a gente vai entender que o Jung também ajudou na construção desse caminho, né? Que é da transformação do ser, né? Sabe? Muito Olha que bonito, né? incrível, que incrível. Sim, Eu acho muito legal esse trabalho que você faz, Rodrigo. É de uma importância assim, incrível associar a astrologia no trato da dependência química. Quer dizer, porque a gente sabe que a astrologia é pura psicologia, né? Da maneira sim, que a gente olha para ela, né? Porque tem muitas astrologias, né? A própria astrologia que o Jung desenvolveu foi muito diferente da astrologia que ele estudou, das fontes que ele estudou, né? Então, é muito legal, você está de parabéns com esse trabalho aí, viu? sim. Mas vamos lá. Ô, Márcia, me fala um negócio assim. E nessa tradução que você fez, você consegue pontuar assim as maiores dificuldades que você teve dentro desse contexto, não? Ah, sim. Bom, as dificuldades, assim, de um trabalho bem extenso, né? Exaustivo e tal. Mas o que é interessante também é a gente ver que as dificuldades que a gente se depara hoje em dia quando você fala astrologia, o Jung se deparava também. E isso é bem interessante nesse livro, que fala também sobre tudo isso, né? Então, falando um pouquinho assim do livro antes de chegar nisso, então ela foi estudar Alice Green as fontes antigas, medievais e modernas que ele utilizou, modernas na época dele, né? Com quem que ele estudou astrologia, como e por que a astrologia funcionava, quais que eram as implicações filosóficas, religiosas desses estudos, né? É, também nos tratamentos dos seus pacientes, assim como você falou, né, dos dependentes químicos, que é o trabalho que você realiza também, né? E principalmente na própria autocompreensão, porque eu vou chegar lá que assim, tem muitas confirmações dos próprio mapa do Jung que ele pediu para várias pessoas fazerem. Você sabe que ela conseguiu isso porque ela teve autorização da família do Jung para acessar os arquivos pessoais do Jung. Então tem muita coisa que veio à luz com esse livro que nunca tinha sido publicado antes, nunca. Então esse assim é o grande mérito também, né, desse livro. Então ela fala, né, que qualquer esforço sério para compreender a obra do Jung tem que incluir o interesse que ele teve por astrologia, porque senão está excluindo uma grande parte do trabalho dele, né? Então, assim, uma coisa que ela fala, falando assim, das dificuldades que o Jung passou, que a gente também passa, tá? Posso falar um pouquinho disso agora? Por favor. É, ela começa, por exemplo, falando dos estudos liminares ou estudos fronteiriços, né? Então ela fala assim, por exemplo, se você vai estudar arqueologia, zoologia, medicina, por exemplo, como ela é muito ampla, tem muitas subdivisões, né? Cardiologia, cirurgia, etc, né? Mas tem outro tipo de estudo que ela chama de liminares, né?
ou fronteiriços que ssão muito resistentes a qualquer definição clara, né? Eles fazem meio que tem uma certa borração nos limites, assim, né? Os limites não ficam tão claros, né? Que, por exemplo, psicologia, os estudos de espiritualidade também, né? E a astrologia também é campeã aí A nessa. subjetividade, né? São estudos, mas não tão bem demarcados, né? Que eles se espalham mais, fazem mais interfaces, né? Por exemplo, com religião, até com o Jung fazia, com magia, com psicologia, com tudo, né? Então, é mais difícil no mundo acadêmico ter uma compreensão e definição desses conhecimentos, né? E a astrologia, como a gente sabe, muitas vezes ela é muito mal compreendida, ela é a rainha aí desses estudos liminares, né? Porque ainda mais que dentro da astrologia tem muitas astrologias, né? A astrologia que eu faço pode não ter nada a ver com uma astrologia mais assim de fundo, digamos, técnico, por exemplo, né, matemático, né, apesar que a nossa base técnica é totalmente, a gente tem total reverência a ela, né, a gente não sai dela. Mas então, aí ela fala que os psicólogos que se debruçam muito nesses estudos limítrofes, limiares, aí, não encontram muita aceitação na academia, certo? Claro, é aquilo que a gente já sabe. Então, por exemplo, um psicólogo ele pode falar: sou um pesquisador da psicologia da religião, sou um psicólogo da religião. Mas se ele começa a se publicar muito como religioso, já vai ser complicado para a academia, né? Para o mundo acadêmico. Né? Então, o Jung ele passou muito tempo da vida dele em todas essas interfaces liminares, porque ele se interessava genuinamente, ele estava cumprindo o processo de individuação dele. Então, ele se interessou por psicologia e religião, psicologia e magia, magia e misticismo, medicina e misticismo, tudo isso, tá? Mas como qualquer um de nós, era um sofrimento isso para ele também. Ele era vulnerável aos valores dominantes do tempo dele, né? Ele também não ficava imune às críticas, ao que era vigente na cultura, né? Então, toda vez que ele tinha que cruzar essas cercas aí de arame farpado, né? Tudo isso está discutido no livro, né? Ele que saía da psiquiatria mais estrita, né? Mais raiz, vamos dizer assim, né? Ele tinha dificuldades, ele encontrava dificuldades, mas era onde ele encontrava insights psicológicos, que hoje, ou mesmo na época, podiam ser chamados de coisas esotéricas, mas ele encontrava respaldo nisso, ele encontrava confirmação de muita coisa, né? Ô, E Márcia, ele chegou a ser expulso da academia, não? Por conta ele disso? teve a briga célebre dele com Freud, né? Que foi assim um trauma para ele, né? 1913, mais ou menos, né? Por aí. Justamente um dos componentes, ela prova nesse livro também, que da gota d'água foi quando ele começou a bater mais na tecla da astrologia, né? Que aí foi a gota d'água para a ruptura entre eles, né? Então, esse que fez o prefácio, Sonu Chandasani, né? Que é assim, catedrático aí, ele fala que o Jung foi um dos psicólogos modernos que afirmou valores religiosos. Então, o que o Jung fez? Ele não ridicularizou esses conhecimentos. Ele deu valor a esses conhecimentos, entende? Mas foi suficiente para ele receber a pecha, a marca de ocultista. E a gente se depara 100 Sim. anos depois com essas coisas também, né?
E Não aí, é incomum. quando você não ridiculariza um conhecimento e se presta a essa experimentação direta, que foi o que aconteceu com o Jung, não, deixa eu experimentar isso aqui, gente. Tá certo que a academia não abençoou, foi mais ou menos o meu caminho, sabe? Não vou receber aplauso, já sei que vai ser super complicado, mas é mais forte que eu quero ver, eu quero entender esse negócio aí da astrologia, né? E ele encontrava questões super relevantes, né? Insights psicológicos valiosos, porque ele não ridicularizava e ele se abriu para esses estudos. Então, quando a pessoa tem preconceito ou está desinformada, né? Ou mesmo quando tem alguma hostilidade pessoal, ela não consegue ter essa experiência direta com um tipo de conhecimento como o nosso, da astrologia, para poder sentir os benefícios. Ela não consegue. Se ela ficar presa a um raciocínio cartesiano de causa e efeito, querendo comprovações, né? Sendo que a psicologia, a psicanálise, você não consegue comprovar em laboratório quanto que a pessoa melhora numa psicanálise, sabe? São coisas assim. Mas ele deu a cara para bater, ele foi em frente, ele foi acreditando no que ele achava que era importante, né? E ele foi estudar também as tradições espirituais ou esotéricas para entender como elas poderiam contribuir para processos internos de transformação, entende? Então, ele foi procurar na Rosa Cruz, por exemplo, do Mike Handel, na ordem hermética da Aurora Dourada, ele frequentou tudo isso aí. Ele já era, como sempre, tão à frente do seu tempo que ele fazia cursos por correspondência, que nem a gente faz online agora, todo mundo faz online. Ele fazia por correspondência. Então, ela explica tudo isso no livro, né? A astrologia teosófica do Alan Liu, do final do início do século XX, né? Da Helena Blavatsky, ele foi estudar tudo isso também, né? As ideias lá teosóficas da Helena Blavatsky, também que vinham das fontes neoplatônicas, dessa evolução espiritual da alma. Ele estudou tudo isso, ela dá, assim, sabe, tudo, todas as Fica muito evidências, nítido, né? né? Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia seguir totalmente essas escolas aí herméticas, esses conhecimentos, porque ele não se identificava com os dogmas destes conhecimentos, né? Porque ele achava, como sempre, que tudo tinha que se voltar para o interno e não externo, para o interno que é o inconsciente, né? Então ele achava que a gente não podia abrir mão de uma psicologia crítica, que a gente tinha que ter essa crítica, né? E não ceder também à tentação de acreditar em dogmas, em leis, né? Em misticismos. Então, ele estava sempre com esses critérios também, preocupado É com isso, engraçado, né? né? É. É E engraçado ele que... pesquisava, mas ele buscava fundamentar. Então, por exemplo, ele Fundamento. chamava os planetas de deuses planetários, mas ele falava que os deuses planetários, ele não ia encontrar deuses planetários fora, que é um erro muito comum. Ele falava que os deuses planetários só podem ser encontrados a nível psicológico, dentro do indivíduo, né? E é o que a gente sempre, eu estou sempre explicando isso para Hein, cliente, Márcia? aluno. Oi. Sim. Tem o Gel Adame, ele colocou aqui: muitos pensadores não revelam que utilizam astrologia. Fazendo referência ao que você falou, o Pereta mandou um oi, disse que está adorando te ouvir. E você sabe que isso que você está contando, Márcia, da questão do dogma, né, da alegoria, né, de se pegar na imagem e todo esse processo, né? Até na astrologia também tem essa questão assim de, eu acho que isso é muito humano também, né? A gente arruma um jeito, enquanto espécie, né? A gente arruma um jeito de se pegar em algo fora e aquilo ser uma barreira porque é de verdade, né? Essa coisa assim de,
Eu não sei nem explicar, assim, eu acho que é essa coisa do dogma mesmo, né? De precisar de algo para acreditar cegamente, sem ter uma crítica sobre aquilo, sem ter o caminho daquilo, né? Pois é, pois é. Olha, no primeira aula tem algumas alunas minhas, alunos, que eu bato nessa tecla. Eu não quero que ninguém acredite em astrologia. Pelo amor de Deus, crença, sabe? Tem que fazer sentido. Aquilo, você tem que sentir que isso Vamos funciona pensar, né? e entender, né, como funciona, né? Enfim, alguma coisa que faça sentido mais profundo para você. Então, quer ver também umas dificuldades dele? Quando ele teve aquelas conferências Eranos, que chamava, na Suíça, em Ascona, que começaram por volta de, acho que 1933, né? Muitos pensadores iam para ouvir o Jung, essa teoria dos arquétipos dele, né? Historiadores de religião, por exemplo, o Mircea Eliade, né? Ele ia nessas conferências Eranos, tal. E nessas conferências, o Jung usava o simbolismo do Sol, que o Sol nasce e se põe todos os dias, fazendo uma correlação com a nossa existência, com a nossa vida aqui na Terra, nosso nascimento e a nossa morte, né? E por aí afora, porque sempre ele centralizou o Sol como realmente o centro do processo de individuação, né? Mas, por exemplo, ele não usava o termo astrologia, ele usava o termo astromitologia nessas conferências na Suíça para poder ser ouvido, para poder ser aceito. Se chegasse, eu vou falar de astrologia, né? Ele usava o termo astromitologia, tá? E aí ele conseguia ir todo mundo babava, né, no que ele falava e achava interessantíssimo, e ainda acham, né, até hoje. Mas como ele falou, parece que a gente tem que usar caminhos para já não ter uma digamos, uma repugnância, assim, né? Para já não Uma causar discriminação, né? um preconceito a priori, né? Por exemplo, ele tem um grande crítico até hoje, que é o Richard Knoll, um americano, que ele usa esse termo de uma forma meio pejorativa, junguianismo, como se fosse uma forma de psicorreligião moderna, né? Como se fosse um culto atribuído a Jung, como se ele fosse um guru de uma nova era, né? Então, a gente passa por tudo isso, né? Por todas essas questões. Então, o que eu sempre falo é o seguinte: dê uma chance primeiro, né, de ouvir do que a gente está falando, porque assim como ele bebeu em todas essas fontes do Alan Lee, Max Handel, do Cefarial, de todos esses astrólogos e tudo, ele fez uma astrologia psicológica totalmente diferente, que é, né, baseada nessa compreensão dos arquétipos. E é assim que a gente faz também. Tem muitas linhas aí dentro da psicologia, né? Então, da Sim. astrologia. Então, o A Ana livro, Maria, ela vai falar de tudo isso no livro. Ana Ah, Maria Nogueira aqui, ela colocou assim: o Jung era muito avançado para a sua comunidade acadêmica da sua época. Acho que é isso que você está eu falando, né? acho que ele é muito avançado até hoje. Até hoje, né? Até hoje. Deixa eu mostrar, o livro é esse aqui, viu, Rodrigo, do Jung's Studies Sim, in Astrology, a tá? Miss Green. É esse livro aqui. É muito interessante. Agora, como o pessoal, nossa, deu uma ferveção com o negócio desse livro, me perguntaram muito, muito, muito. Então, ficam me perguntando assim: quando vai ser lançado? Quando vai ser lançado? Olha, gente, se vocês quiserem que a gente avise logo, antes de qualquer coisa, e quiserem aproveitar e fazer meus 5 minutos de propaganda e seguir no meu canal, é claro que é lá que eu vou falar em primeira mão, né? E para o meu mailing e tudo. Então, é só entrar em contato, né? No meu
o É só Ferreira, tá seguindo a Astrologia, Márcia. CAP, Márcia Ferreira Astrologia, Só seguir a Márcia no Instagram dela. é. Mas então, Fora isso, tem outras coisas também, né? Tem o curso que você dá, a escola, o CEAP, né? Tem muita coisa, né? Quem gosta de tem astrologia tem que bastante seguir esse coisa, povo, né? Esse povo tem sério, bastante né? coisa. Eu sigo, né? Eu também te sigo. Agora, eu Mas, acho ô que o pessoal... Márcia, Fala, pode falar. deixa eu te perguntar um negócio assim. E aí, tem duas coisas, né? Primeiro que até hoje a gente tem em conta esse preconceito, né? E, e para você assumir a astrologia, também não teve uma passagem assim desse olhar externo? O que as pessoas vão achar? Como é que eu vou falar que eu sou astróloga? Teve, não? Rodrigo, você não acredita. Quando eu falo que eu traduzi esse livro de 226 páginas, a pessoa fala, como é que você teve? Nossa, mas só como você teve paciência e tal. Ah, é só porque você é touro, não sei o que. É só isso que eu escuto. A pessoa não sabe como foi rico para mim, porque cada parágrafo eu me identificava nessas dificuldades todas que o Jung passou. E quando começa a falar da nova era, da era de Aquário, que eu vou falar já já, então, tem as discussões que saem na internet. Quando que é a era de Aquário? Quando que começa a era de Aquário? E tudo que o Jung falou sobre isso, e tudo, sabe, a compreensão dele, e tanto as dores como as delícias de você ser honesto com você mesmo e abraçar uma coisa que você genuinamente acredita, independente do aplauso externo, isso tem muito valor. Tem muito valor, porque a gente vive numa sociedade que é só o que é mostrado, né? Só o que dá ibope, não é? Então, quando você vai meio... Estou falando como eu me senti na hora de assumir a astrologia, meio na contramão, né, do mainstream aí, do que ainda mais lá, anos 90 e tal, e você está seguindo, só olhando para dentro o que você acredita, não é fácil. Então, eu me identifiquei com cada trecho desse livro. Então, não foi difícil para mim, Um peso. respondendo a todos esses amigos aí que falaram. Mas eu acho que o pessoal quer meio saber um pouco do que tem no livro, assim, não que eu vou dar spoiler e vou contar o conteúdo, claro que não. Não, né? De jeito nenhum. Mas, por exemplo, Só um trechinho, só um trechinho. só os tópicos, né? Os tópicos, porque me perguntaram demais, né? Então, por exemplo, ela começa falando da compreensão do Jung da astrologia, como que era a compreensão dele da astrologia, né? Então, como que foi essa compreensão no início do século XX? Ela fala dos 4 elementos e dos tipos psicológicos, dos planetas e complexos, da astrologia, alquimia, tal. Aí depois ela fala dos astrólogos de Jung, né? Então, quais foram as fontes dele? Isso tudo que eu falei, Alan Lee, o Rafael, a Irmandade Rosa Cruz, mapas de época, ele se debruçou muito por um colega, o Thorborn, eles começaram a explorar mapas de época. Sabe o que é, Rodrigo? É um mapa que é traçado, o mapa da concepção, sabe? Que é traçado Entendi. para a concepção, 9 meses antes do nascimento. Então, ele fazia cursos por correspondência. Esse mapa de época também é chamado época pré-natal. Então, no final lá do século XIX, estava na moda todas essas coisas lá. Olha que nesse ponto parece até mais avançado, né? Que hoje em dia algumas coisas assim tinha umas coisas mais diferentes até do que hoje em dia, né? Então, essa técnica do mapa de época começou lá no século X, né? E depois até o cefarial, que foi de novo se debruçar por esse mapa da época, que é como um meio de determinar a finalidade da alma. Olha só, o Jung caiu de sola nessa história toda dos mapas de época tal, e ele estava interessadíssimo no próprio mapa, principalmente porque o regente do ascendente, o ascendente dele é Aquário.
E o regente do ascendente sendo Saturno, né, que ele nem considerava Urano e tal, enfim, considerava, mas o Saturno ele levou muito em conta, e o Saturno está na casa 1 dele, né? Então, por exemplo, primeiro ele encomendou por correspondência da Irmandade Rosa Cruz, né? Então, tem lá o horóscopo do Jung feito pela Irmandade Rosa Cruz, com a hora, local de nascimento. Depois tem outro horóscopo que foi delineado, que ele fez para um indivíduo desconhecido, que nasceu em 12 de agosto de 1891. Depois ele fez para a filha dele, Helene, que nasceu em 18 de março de 1914. Depois tem o horóscopo do John, desse que eu estou falando, o Thornburn, do mapa natal do próprio Jung, né? Numa carta de 1928, que eles trocaram. Depois tem o mapa de nascimento do Alan Liu, tudo assim por correspondência, que aqueles mapas pré-impressos, né? Depois o mapa da época do Jung, olha só, o horóscopo progredido para 1939 e 1940 do Jung, feito por uma alemã, pela Liliane Freinhorn, e o mapa dele progredido para 1926. Ele que encomendava tudo isso. Depois Márcia, vai falar que o Jung não se interessava pela astrologia. só para abrir o parênteses, para quem não sabe, eu acredito que nessa época, cada encomenda dessa era no mínimo uns 4 meses para conseguir chegar. Entre as correspondências idas e vindas, né? Não é igual hoje que você aperta o botão e já tem na mão. Né? Pois é. Exato. Então, assim, tem muita coisa, né? Depois tem um capítulo que fala só de imaginação ativa e teurgia, de Sumpateia, Suntemata, Sumbola, né? Quer dizer, olha tudo o que ele foi pesquisar, né? Que seriam proteções para entrar em contato na imaginação ativa, porque a imaginação ativa, que é uma técnica da psicologia analítica, ela tem um caráter também espiritual. Mas para poder ter essas percepções todas, que se existe algum contato com alguma divindade, tem que ter essa proteção divina do Sumbola, por exemplo, né? Aí a Sumpateia, de como ele entendia, né? Que fornece toda essa compreensão que vem desde os neoplatônicos. São altíssimos papos, viu, Rodrigo? Altos papos. Muito legal. Sabe que o que eu acho, assim, dentro de tudo isso, assim, o diferencial mesmo, inclusive nesse olhar dele de individuação e toda essa barreira, toda essa barra que ele enfrentou para conseguir bancar isso, é justamente o processo dele conseguir usar isso na prática, né? Ele conseguir ter essa individuação dele, conseguir se auto-perceber, se autoconhecer, usar isso como ferramenta e a partir disso ele propagar. Não é uma coisa assim não é uma teoria, é uma vivência, né? Que é justamente isso, é além do dogma, né? Então é esse processo, né? De conseguir se diferenciar, né? Talvez eu acho que esse seja o maior legado dele, assim, essa verdade, né? Essa intrínseca. Essa verdade. Né? Realmente eu sei quem eu sou, né? Por isso eu estou aqui, né? Acho que é diferente, né? É muito forte isso, realmente, essa verdade, é isso. Inclusive, ela fala que com essa obra, ela alinha a teoria com a prática e com a vida dele, né? Com esses arquivos que foram liberados, né? Porque tudo isso ele usava na própria vida dele também, e nos pacientes mesmo. Então, tem exemplos da Miss X, lá, que tinha Mercúrio com a Lua, em aspecto com a Lua. Ele vai embora, né? Aí tem um capítulo que ele fala, que chama Invocando o Daimon, né? E o Hillman, que é um pós-junguiano, definiu esse daimon como uma imagem-alma individualizada, que cada um de nós, aquele livro Fruto do Carvalho, né, que ele escreveu, cada um de nós traz um daimon
pessoal, né? Uma imagem, alma individualizada. O Jung falava demais, falou, né? A Liz Green explora tudo isso nesse livro, essa questão desse daimon pessoal que é um mapa, na verdade, né? E tem alguns estudos de como determinar esse daimon, se é pelo regente do mapa, o código do ser. Obrigada, Mariana, exatamente, que ele fala do fruto do carvalho, é esse o livro, né? Então, daí ela vai embora, né? Platonismo, dos neoplatônicos, do jâmblico, todos os estudos hieráticos de escrituras sagradas, ela contempla tudo isso também, né? E depois tem um capítulo sobre o grande destino, que é interessantíssimo. Ele fala do Heimarmen, uma deusa que teça as linhas do destino, né? Ele usa muito esse Heimarmen, estoico, gnóstico, hermético, tudo isso do Heimarmen, né? Então, essas qualidades inatas do tempo é uma coisa que o Jung explorou demais, que daí vai se desdobrando em processos cíclicos, pré-determinados e ordenados também, né? Que isso tudo são os próprios arquétipos, né? E que são experimentados pelos indivíduos, pelo ser humano, como destino, né? Quer dizer, é um mapa que vai se desdobrando, né? Você nasce com uma qualidade de tempo, com aquele mapa, e esses processos arquetípicos vão se desdobrando, é o que a gente conhece como destino. Daí ele tem aquela frase, né? Livre-arbítrio é fazer livremente, de bom grado, aquilo que deve ser feito. É meu curso 1, esse, né? Ou seja, você tem que ter uma cooperação consciente, voluntária, mas com esses fatos eternos, que é o termo que ele usa, né? Que são os arquétipos, né? Que esses arquétipos eles não podem ser corrigidos ou erradicados. Você não resolve trocar de mapa, né? Mas, com o teu livre-arbítrio, aí que você vai fazendo esse diálogo, essa aceitação dessa vontade do daimon, dessa alma individualizada, e, ao mesmo tempo, simultaneamente, vai desenvolvendo um diálogo de uma transformação. Então, existe um livre-arbítrio também, né? E nessas transformações da personalidade que você pode dar vazão à potencialidade, né? O daimon florescer também. Então, sempre para o Jung tem a questão da totalidade, né? A busca da totalidade. Então, por isso que ele não conseguia concordar muito com o pessoal muito lá da Irmandade Rosa Cruz, do Max Handel, etc., porque ele falava, mas o objetivo não é perfeição. O nosso objetivo na vida não é buscar perfeição, é buscar a totalidade. É isso que nós devemos aspirar. A totalidade, incluindo todos os conflitos simbolizados pelo que o mapa traz, né? Que envolvem luta, envolvem fracasso também. Mas o principal é essa lealdade à sua verdade, a verdade do si mesmo. Entende? Então, quando naqueles estudos mais religiosos começa a coisa a ir para a busca de perfeição, ele já discordava, porque para ele sempre foi a integração dos opostos e você alcançar a totalidade. E a totalidade é muito diferente de perfeição ou bondade ou qualquer coisa assim, né? Ô, Márcia, então, oi. Você sabe que o que mais me intriga assim, é o quanto ele é atual, assim, quanto ele tá aqui, assim. Porque, por exemplo, nesse meu trabalho de recuperação, de falar de vida e tal, na área da dependência química, a referência que eu uso é muito a do Jung, nesse sentido de totalidade.
Então, assim, fala, tá, o que que é recuperação? E aí tem muitas clínicas, muitos lugares que tem um contexto moral, como se a recuperação fosse aprender bons modos, você de repente se transformar em outra pessoa, ou o fanatismo religioso. E na verdade, esse processo de recuperação é simplesmente você conseguir ser você mesmo. E ser digno disso, ser leal com as suas questões, tanto positiva quanto negativa, e se relacionar com isso, isso te traz, até brinco com os meninos, né? Isso traz a sustentação. Se sustentar nas Exato. pernas, né? Olhar no espelho e gostar de você mesmo, né? Com tudo de bom e de ruim. Esse é o verdadeiro É isso, né? autoconhecimento. Fica mais simples, né? Eu acho. Exato, Né? essa é a verdade. E ele achava, também ele falava uma coisa assim interessante, que ele achava absurdo a pessoa achar que pudesse superar o mapa, ou que a pessoa pudesse se curar, ou transcender as dimensões difíceis do mapa, né? Mas isso para ele era tão absurdo quanto, ao mesmo tempo, curvar a cabeça e aceitar um sofrimento psíquico imposto pelo destino, sem tentar transformar e tentar entender os porquês. Entende? Quer dizer, você não vai mudar o mapa e não vai ser tudo lindo. Não é esse o objetivo. O objetivo é essa aceitação mais profunda. É isso que ele chamava de um alinhamento. O centro tem que estar alinhado com o self, não com o ego, né? Que é vontade, né? A nossa coisa mais voluntariosa. Então, você nesse self você entende a dimensão toda difícil, as dores e delícias, como eu falei, né? Que eu acho que define tão bem. Mas também você não se curva a uma coisa que você está impotente, porque você pode viver aquilo de uma forma melhor, né? Com Desde que dignidade, você né? aceite. Eu falo sempre, né? Porque eu também atendo, né, em terapia. O caminho não é fugir, né, das questões. É você olhar para elas e aceitar. É esse que é o caminho. E daí você vai ver que o monstro não é tão monstro assim, né? É quando você Apesar que, integra, né, no eu, no self. apesar que outra coisa maravilhosa, desculpa te cortar, Marcelo, que dá um delayzinho. Mas outra coisa maravilhosa é a linguagem da astrologia, no nosso caso, porque ela amortece o impacto um pouco da realidade, assim, ela traz uma compreensão além da questão ideológica. Então não fica tão direto, não fica tão duro, né? Então quando vem um arquétipo, esse arquétipo leva para esse conhecimento interno, né? Fica mais fácil de compreender, porque senão a pessoa também pode, sei lá, eu tenho esse cuidado, né, de não bater muito forte, né? Então eu arrumo meios e maneiras de falar assim, olha, você precisa aceitar primeiro. Então, o arquétipo, ele dá essa facilidade, né? Não, O que você então, eu acha? acho que Exagero? eu acho que a astrologia confirma muita coisa. Eu adoro fazer mapa para quem está em processo de terapia, porque daí eu sempre uso essa imagem, né? Uma coisa é você estar no processo de terapia, como você está numa cidade andando pelas ruas, tal. Outra coisa é quando a pessoa vem fazer um mapa, é que nem quando você está no avião e olha de cima, você olha lá o estádio de futebol, né? O bosque e tal. Você tem certeza, você olha, é um olhar de cima, que você confirma as coisas que, às vezes, quando você está andando ali, em círculos, né, você não consegue enxergar. A astrologia confirma, ela confirma. Eu acho que esse é o grande barato também, né, desse processo de individuação, de você se conhecer e tal. Então, daí no último, né, que é o que fala da. Esse é muito, muito engraçado. Sabe essa discussão da nova era? Quando vai começar a era de Aquário? Você pensar que os caras estavam discutindo isso, imagina, o Jung nasceu em 1875, né? Quer dizer, eles discutindo a nova era e a expectativa deles de que. Quer ver, olha, tem uma frase lá que ele fala o seguinte: nunca houve qualquer acordo entre os autores sobre a data de início da nova era. No final do século XVIII,
Delaunay, que é um francês, acreditava que o Aion aquariano tinha começado em 1726. Mal sabia ele que nós estamos aqui lutando para que comece logo. Aí, no final do século XIX, Gerald Massey insistiu que a Era de Peixes começou em 255 a.C., com o nascimento real de Jesus, entre aspas. E que o ponto equinocial se mudaria para a constelação de Aquário em 1901. Olha, Alan Leal ofereceu a data muito específica de 21 de março de 1928 para o início da Era de Aquário, né? O dia do equinócio vernal daquele ano. Dane Rudhyar escreveu em 1969 e sugeriu que a Era de Aquário teria começado em 1905. E Rudolf Steiner, nas primeiras décadas do século XX, estava convencido de que a Era de Aquário não começaria antes de 3573. Entendeu? E aí o Jung foi igualmente preciso. E em agosto de 1940, ele escreveu uma carta falando o seguinte: este é o ano fatídico pelo qual eu esperei mais de 25 anos. 1940 é o ano em que nos aproximamos do meridiano da primeira estrela em Aquário. É o terremoto premonitório da nova era. Essa eu achei ótimo. Não sabia ele como que a gente... O que está acontecendo? Se ele viesse para cá, conhecesse Bolsonaro e tudo. E nova era, socorro! Então, quer dizer, isso aí é muito interessante, né? A gente vê, quer dizer, 100 anos na história também não é nada, né, Rodrigo? O que eles falaram há 100 anos atrás e o que a gente está se debatendo agora, em termos está ali, né? É um grão de areia no tempo, né? Sim, Mas, sim, ai, sim. meu Deus, essa eu não aguentei. Uma falou 1.700, outra falou 3.500, e todos grandes pensadores. Aí, quando eu vejo o pessoal brigando no Facebook por causa de qual que é o início da Era de Aquário, dá vontade de rir, né? Porque é impossível você determinar, se nem eles, né, conseguiram. É isso. Muito legal, Ai, muito ai, legal. mas então, eu acho que é isso. Então, eu não sei a data ainda, o livro é esse, do lançamento, é pela editora Pensamento, mas eu me comprometo a avisar, sim, na primeira hora que eu souber, com certeza, tá? E a gente vai ficar aqui de olho, esperando, né? É. Vai ficar de olho aqui, esperando. Ô Márcia, antes de você ir embora, vou querer te segurar aqui. Antes de você ir embora, me fala um negócio assim, pela experiência que você tem, né? No trato, na astrologia e todo esse processo assim, e já viu muitas coisas acontecerem, e hoje a gente está aí passando por um momento onde a astrologia está na moda de novo, com esse boom da internet. Aparentemente, né? Tá nesse momento e tal. E aí tem todo o seu lado, como é que você falou? Tem o seu lado gostoso e seu lado não tão bom assim. As dores e as delícias, né? As dores e as delícias. E qual você acha que é o impacto dessa tradução desse livro hoje, assim, pra gente, assim, enquanto astrólogo e esse momento nosso? Eu acho o seguinte, sabe, Rodrigo? Para a astrologia, né, para a comunidade astrológica, eu acho que vai responder muita coisa, vai trazer muitas respostas. Como eu falei, eu me envolvi demais nessa tradução, é muito interessante, apesar de que é complexo, mas a gente até combinei com as alunas, vamos pensar em grupos de estudo desse livro, tá? Porque vale a pena. E para a comunidade psicológica, eu acho assim, como eu te falei, tudo começou a partir daquele ex-presidente do Instituto de Psicologia Analítica, da gente, que ele é meu amigo, da gente conversar e pensar em fazer um grupo de estudo sobre esse livro.
Então, eu acho que a coisa está vindo ali, sabe? E isso foi há mais de um ano e meio atrás e tal, né? Eu acho que vai abrir muitas portas. Eu acho que sim, porque mal ou bem, você pode ler um livro na versão original e tal, mas até tem a barreira da língua também, né? E quando se Sim, total. trata de um tema assim mais complexo, né, que não é tão mundano, né, não é assuntos tão mundanos do dia a dia, né? Ela fala, como eu falei, dos neoplatônicos, de estudos hieráticos, do Philemon, né? Que era o guia lá do Jung, que ele fala muito no livro vermelho, né? Nesse aqui, ó, esse é o livro vermelho, né? Do Jung, Eu né? tenho aqui também. É. Então, todos esses Dificílima a é, leitura. Eu achei dificílima a leitura. Eu falei, nossa, eu volto e viu? leio, volto e leio, volto e leio, e falo, nossa, cada hora eu entendo uma coisa. E esse também é complexo, viu? É complexo, porque o Jung é complexo, né? Sim, Mas eu tenho a impressão que vai abrir muitas portas, sabe? Para essa. Porque é aí que tá. Qual que é a resistência do pessoal da psicologia analítica? Eu acho totalmente compreensível. Primeiro, porque a astrologia é um mundo, né, Rodrigo? Tem horóscopo, tem entretenimento, tem linha, tem outra, tal. Então, eu acho que o pessoal fica com uma coisa, né? Uma reserva de mercado, assim, peraí, a psicologia não vai virar qualquer coisa aí de falar em astrologia. Acho que isso é uma verdade, quer a gente goste ou não, né? E segundo, que nessa o Jung ele é muito usado para muita coisa, né? Para muito tudo se usa o nome Jung para justificar justamente o que a Alice Green fala dos estudos liminares, fronteiriços. Só que o livro foi escrito por uma virginiana, gente. E essa doutora em história, em psicologia, essa referência, tem não sei quantos, 500 livros publicados, é referência no mundo inteiro. Então, isso faz muita diferença, entendeu? Porque ela fundamenta tudo que ela fala e deixa claro também até como foi o processo do Jung, como não foi então, lá no final tem uma diferenciação entre astrologia exotérica e astrologia esotérica. A exotérica é mais para fora, mais sujeita, olhando para os eventos externos, né? Exo, né? E a astrologia esotérica, com S, seria essa mais voltada para o interno, que é totalmente a do Jung. Totalmente. Então, por isso que ele foi se afastando desses que foram os professores dele aí, toda Rosa Cruz, todo mundo, porque ele falou, peraí, não, sabe? A gente tem que olhar para dentro. Não tem que ter essa coisa dogmática. Todo mundo seguiu o mesmo dogma. Entende? Então, você veja como também para ele não foi fácil. Nem do lado da academia, ele não se encaixava totalmente, nem dessa exotérica, ele também não se encaixava. Mas aí que está a força dele, né? De seguir o que ele acreditava mesmo, a própria linha. Né? Que olha para dentro, que olha como tudo isso, quer dizer, entende a astrologia mostrando a qualidade do tempo e são os ciclos que nós passamos, né? Então, tudo isso estaria dentro da gente, tais dos deuses planetários estão dentro, não estão fora. Eu vivo batendo nessa tecla, viu, Rodrigo? Que nem disco furado, porque eu falo assim, gente, é o samba do crioulo doido, né? Porque, desculpa, não pode usar esses termos hoje em dia, né? Mas, não pode estar tranquilo. retiro. Mas eu não, para mim não está carregado de nenhum significado. Eu acho que é uma expressão da língua, né? Eu Eu uso vejo também, tá assim. tudo bem, mano. Eu vejo assim. Então, eu acho que isso é muita patrulha, né? Muita patrulha e tira.
as questões naturais, espontâneas da língua da gente. Mas, enfim, o Gel Adami está falando da exotérica, é muito importante também. Sim, que ótimo, existe céu para todo mundo, não é? Então, mas voltando ao ponto anterior, entrou dois assuntos diferentes aí, eu já até perdi. Não, você estava dizendo sobre a importância do olhar interno, e aí que você bate na tecla de... Eu acho que talvez, Márcia... Eu brinco com as amigas. Eu acho que talvez... Antes, a pessoa projetava no irmão, no pai, na mãe, no marido, no vizinho. Daí começa a projetar no Saturno, no Júpiter, nos planetas, não é? Então fica projeção por projeção, né? A pessoa não evita de olhar para dentro, do mesmo jeito, né? Eu acho que no final, assim, a gente, enquanto ser humano, a gente tem essa dificuldade mesmo, assim, de se olhar, né? Eu acho que esse vai ser um dilema, assim, por muito tempo, né? E aí, essa busca, né? Por entender a si mesmo, entender o que está acontecendo, entender os ciclos, né? De repente, a mãe vem por causa do filho e começa a olhar que ela tem um monte de questões também, que tem o próprio mapa astral. Eu acho que a vida, né, ela traz pra gente algumas questões, os trânsitos, né, acontecendo, que empurram a gente para esse auto-olhar, né? A gente trupica e a vida fala assim, para e olha para dentro. E a nossa tendência, né, é projetar, esquecer, correr, claro, o ego, dinheiro, negar, meu posto, a linguagem, todo esse processo. Aí a vida vem sutilmente, com o trânsito de Saturno, fala assim, para e olha para dentro. Aí a gente olha e depois esquece de novo, e eu acho que é esse jogo, né? Mas tem muita pessoa que tá presa, assim, tão enraizada nessa questão. Tem uma mãe que eu atendo, eu acho que eu terminei agora o atendimento com ela. E aí eu sou muito pragmático também, no sentido de explicar para assim, olha, isso aqui é um estudo, não estou adivinhando, não é um estudo, astrologia, posição, assim. Sempre eu tento explicar, sempre. Eu faço questão de falar assim, ó, não só adivinho, isso aqui é um estudo. Por causa disso, disso. Boa. Aí a mãe fala assim, não sei o que a gente estava falando, e ela tem a tendência de falar assim, você acha que os astros estão a meu favor? Você acha que... Eu falei, não, deixa eu te falar um negócio. Isso aqui é um estudo, eu já cansei de explicar. E aí, tanto que eu cansei de explicar para ela também, falei assim, então deixa assim mesmo, tá tudo certo. Aí outro dia ela mandou um áudio para mim, de um pagamento que ela tinha que ter feito, ela falou assim, olha, já fiz o Pix, viu? Fala lá pro Saturno. Não, eu falei, não tem jeito, essa aí não tem jeito. Essa não tem jeito, é assim. Essa não tem jeito, né? Ave Maria. Tá ótimo. Mas é muito. A gente dá risada, mas tem muitas pessoas que elas brigam e preferem ser enganadas. O dogma, assim, é muito mais. É melhor, parece que a verdade é mais difícil, né? Você tem que se responsabilizar, tem que olhar, tem que aprender. Com certeza. É melhor colocar a culpa assim fora, né? Nossa. Essa foi a luta do Jung, essa é a tua luta, Rodrigo, e essa é a minha luta, entende? De tentar trazer esse olhar para dentro, porque a gente sabe que é o caminho verdadeiro, né? Mas num momento em que existe positividade tóxica, que existe só personas, né, nas redes sociais, não é a linguagem midiática, né? Não é. Mas a gente tem consciência, mas a gente sabe que é a verdadeira, né? É que eu imagino vocês, né? Outro dia eu falei isso, acho que foi pro Léo Lemos. Eu imagino que vocês devem ter muita história. Muita história, porque eu tenho muita história. Eu atendi uma menina, e aí ela falou assim, já fiz uma mapa astral. Eu falei, você já fez? Então não precisa explicar tanto, né? Você entende o que é para entender e tal. E aí comecei a falar, e aí eu ia falar de Saturno, eu falei assim, a astróloga me falou. Aí eu falei, o que ela te falou?
Ela falou que eu estava passando por um trânsito de Saturno, que era para me tomar um banho de alecrim para me trazer alegria. Eu falei, então para. Eu falei, não para. Continua com, continua com alecrim, mas a gente está falando de outra coisa. É outro. Eu imagino tantas histórias que ele tem, né? Não, tem coisas hilárias, né? De você fala, assim, pessoa esclarecida, tal. Ah, não, tal, totalmente psicológico, chega depois de 2 horas. Mas fala aí, o que que o planeta está falando? Eu vou encontrar alguém, então? Eu vou conhecer alguém, né? Vou namorar. É assim, né? Aí tem aqueles que é o Mercúrio, mas qual que é Mercúrio? Ah, é esse com chifrinho aí, já me aconteceu tudo, sabe? É pessoa assim que quer, assim, até meio leva a sério, mas meio não leva a sério também, né? É isso, faz parte, né, Rodrigo? Então. Mas Mas olha, eu acho legal. Eu tem acho uma legal que terapia, a assim. pessoa, o psicólogo passa por isso também, psiquiatra, enfim. Não, eu acho legal, brincando, mas falando disso, assim, que, por exemplo, aí esse seu trabalho, né? Com a escola, com o CAP, a tradução desse livro, esses conceitos e todo esse nosso desprendimento, assim, eu acho que o legado da astrologia, dentro da minha visão, assim, humilde, né? É no sentido, assim, de levar essa linguagem, assim, carregar essa linguagem e multiplicar ela o máximo que puder, com a maior seriedade que puder. Eu acho que é essa a responsabilidade, né? De trazer Exato, essa exato. linguagem do céu, né? Eu acho que é esse brilho, né? Que a gente vê a utilidade, a gente vê como Sim. é útil. Por isso, né? Se não visse, não faria sentido, né? Claro, É. né? Então é isso, Márcia. Eu te Ai, agradeço. Se valeu, pudesse, a gente ficava querido. aqui. Eu ia Com ficar aqui aprendendo com certeza. você um monte de E eu tempo. com O você. A presente que gente eu vi teve sempre. como você falou, né, quando você foi naquela palestra, teve uma sintonia de cara, né, Rodrigo? Eu também gosto muito Foi muito legal. de você O seu muito, esposo muito, estava lá muito também, legal, né? muito Ele te educado. acompanha, né? Tá? Ele conhece você. Ele está aí Achei muito também na legal. live. E então, eu agradeço muito o convite. Para mim é prazeroso conversar com você. Foi ótimo. Tá bom? E o E pessoal aí, também. Eu para agradeço a presença de quem estava aí com a gente até agora, né? Muito legal também. Ah, e deixar depois eu vou pôr registrado, também, Márcia, fala da sua escola, do seu curso. Tá, eu vou pôr no meu YouTube, então, essa live, para quem não assistiu, tudo é no Márcia Ferreira Astrologia Psicológica, e o meu Instagram é o Márcia Ferreira Astrologia CEAP, e encontra lá tudo, tem todos os links para o site, para a escola, os cursos online, que são cursos de astrologia com esse olhar aí da psicologia, tem cursos de especialização, atualmente tudo online, tem muita coisa acontecendo, tá bom? É isso Então, aí. super obrigada, viu, Rodrigo? O povo está aqui agradecendo, falando que adorou. Milhões de beijos, parabéns, 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 parabéns. Obrigada, Uma delícia te obrigada, ouvir, obrigada. Márcia. Você também tem essa verdade, né? De vivenciar isso. E é Eu isso, o acho que presente está com vocês, ter vocês como referência. E a astrologia é encanto, assim. É esse encanto pra gente. e Tá você bom? também no seu trabalho. Obrigada, então, viu, Rodrigo? Um Beijo, beijo. Márcia. Beijo Beijão. para Tchau, tchau, então. todos. Tchau, Tchau. tchau.